Olá, você está na 4ª temporada da Reconnect. E você sabe o que é psicopictografia ou desenho mediúnico? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos bem-vindos, como diz meu amigo Roberto Leão, vocês estão na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Aqui, sempre comigo, ele, muito garboso aqui, cabra da peste, Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, aqui galera reconectada. 9 horas da noite, a gente vai gravando, né, para passar conteúdo. A gente não para, né? Reconnect não para, não tem hora nem local. Só não pode aglomerar, infelizmente. Temos que continuar em casa, é o correto, é o certo a fazer, é o que a gente recomenda também, quem pode ficar em casa. Se for sair, usa máscara, segue todas as recomendações, porque não está fácil, aqui está muito complicado. A gente vai perguntar até para o nosso convidado, que não é aqui de Fortaleza, como é que está na região dele, mas eu acredito que no Brasil inteiro está bem complicado. Então, fiquem em casa e vamos esperar essa vacina. Se vacine que puder, vacina já é o que pede a Reconnect. E hoje nós temos um programa muito bacana, de um papo, de um assunto que a gente nunca tratou, não é isso, Bernardo? A gente faça as honras. Antes de apresentar nosso convidado, eu queria mandar um beijão aqui para todos os nossos apoiadores culturais. Eu queria mandar um beijão aqui pro pessoal da Topázio Colchões, presente nas melhores lojas de móveis e colchões da sua cidade. Pessoal da Di Marias, moda religiosa, né, Roberto? O pessoal da Rocker, né, que é uma moda feminina também, de acessórios femininos. E quem faz o visual da gente, a altura do cabelo do Roberto, muito bonito, essa barba muito bem feita, é o pessoal da Cabra da Peste, barbearia, aqui em Fortaleza. Então, se você quiser ficar aí elegante como Roberto Leão, eu não vou falar eu, né, mas eu também, então você vai lá no Cabra da Peste. Então, caso você queira nos apoiar também culturalmente, entre em contato com a gente, tá aqui as nossas redes sociais, entre em contato também com a rede social da Reconnect, que vai ser muito importante pra gente, vamos fazer junto essa reconexão. É isso aí. Hoje o assunto é sobre psicopictografia, ou desenho mediúnico, né? Embora algumas pessoas, mesmo até os espíritas, acreditam que essa forma de comunicação é bem recente, a pintura mediúnica já foi prevista, né, explicada pelo próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos, os Livros dos Médiuns, na verdade, em 1861. E para falar sobre esse assunto, ele que é médium umbandista, direto de São Vicente, São Paulo, e, pasme, era ateu antes de fazer pinturas psicopictografeutas. Bruno Aguiar! Bem-vindo, Bruno Muito Aguiar. Bem-vindo, Bruno, obrigado, querido. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado Bruno. a você por aceitar o convite. Como é que tá em São Paulo, meu irmão? Com essa loucura aí de coronavírus, como é que tá aí? Aqui tá complicado também. A gente acabou de sair do lockdown, mas ainda tá em fase vermelha. Então aqui tá mantendo mesmo esse fluxo de fica em casa, usem máscara, lavem as mãos, tomem cuidado. E é o que tem para hoje, né? A gente se cuidar pra gente um dia sair de tudo isso, conseguir voltar à normalidade, né? É isso aí, meu irmão. Amém. Cara, agora me fala aí, cara. Como é que você sai aí de ateu para de repente pintar guias espirituais, começar a ver, né, espíritos, virar um bandista? Como é que foi isso, cara? Conta aí um pouco da tua história, como é que é a tua história espiritualista, como é que você se achou? Então, desde sempre eu sempre gostei de desenhar. Na verdade, desenhar sempre fez parte da minha história. Desde pequeno eu sempre gostei, sempre... em qualquer pausa assim da minha vida estava lá riscando, rabiscando, pintando, e eu nunca tive uma ligação muito forte com a minha fé. Então
eu acabei sendo levado pro ateísmo, sabe? Tipo, eu era realmente desligado da espiritualidade. E uma vez eu tive um convite de uma amiga minha para conhecer um ritual xamânico chamado ayahuasca. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já. Sim. E aí ela me contava os casos dela, o que ela viu, o que ela sentiu. E aí eu fiquei muito curioso para saber o que era. Quando eu fui mais por uma questão de curiosidade mesmo, para saber o que era, porque eu não acreditava que aquilo fosse capaz de realmente acontecer. E aí eu fui para a cerimônia de ayahuasca, né? Quando eu fiz essa cerimônia, começaram a acontecer coisas assim que eu não conseguia entender. E aí eu começava a ver coisas que eu não estava acostumado a ver. Por exemplo, assim que eu fiz a consagração, depois de um tempo eu vi uma senhora, um senhor, um idoso, uma idosa, na minha frente falando comigo. Só que não tinha essas pessoas não existiam lá no ambiente. Aí eu pensei, o que está acontecendo, né? Por que eu estou vendo isso na minha frente? E aí eu fui explicado, eles me explicaram, era um preto e uma preta velha, eles me explicaram o que era espiritualidade, o que era, quais eram os meus processos, o que eu precisava fazer para conseguir chegar onde eu estou hoje. E aí eu acabei me descobrindo. E eles me disseram para eu conhecer a Umbanda, para eu seguir esse caminho da Umbanda. E nesse lugar que eu fiz a consagração da Ayahuasca, que hoje é meu terreiro, que é o Céu da Meia-Noite, até aqui na minha camisa, nesse lugar onde fiz a consagração, eu mesmo me desenvolvi como médium umbandista, inclusive ainda estou em desenvolvimento como médium umbandista. E durante uma aula de desenvolvimento, nós fizemos um exercício de psicografia. E enquanto estava todo mundo ali tentando, né, fazer a psicografia, não via nada na cabeça, palavra nenhuma. Só que quando eu fechava meus olhos, eu via pessoas. E aí eu ficava sem entender, mas por que eu tô vendo essas pessoas e não vejo ninguém falando nada comigo? E aí eu pensei, eu vou desenhar o que eu tô vendo. Aí eu comecei a desenhar. E começou a fazer muito sentido para muita gente. Aí eu pensei, não é possível que esteja isso aparecendo para mim e que faça sentido para as pessoas e não faça sentido para mim. E aí eu comecei a me desenvolver na pictografia. E aí tô até hoje nesse caminho. Mas, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que desde criança que você gosta de desenhar, não é isso? Isso. Mas hoje, você com essa mediunidade aí que você está desenvolvendo, mas com essa visão mais ampla em relação à espiritualidade, você identifica algum traço de mediunidade nos seus desenhos desde a infância? Ou foi algo que você adquiriu com o desenvolvimento, com a Umbanda? Olha, assim, se eu paro para pensar nos meus desenhos antigamente, existem alguns traços, sim, porque sempre fui muito movido pela minha intuição. Só que eu não entendia os processos da minha intuição. Então eu deixava fluir. Hoje eu entendo que algumas coisas do meu passado, elas tinham sim influências da espiritualidade, tinham influências da minha intuição, só que eu não dava ouvidos para isso. Então eu consigo hoje identificar, depois de um certo amadurecimento, eu não me sinto ainda totalmente maduro nesse caminho, mas eu sinto que já, em relação ao que eu fui, eu sinto que eu consegui ter essa evolução para identificar que realmente existiu traços de alguma coisa espiritual nos meus desenhos de antigamente também. Só uma curiosidade, Bruno. O teu centro de Umbanda, ele faz psicografia, enfim, trabalha com essa coisa que é muito pra gente, assim, pra galera reconectada, que isso é muito a cara do kardecismo, né, Roberto? É muito a cara do kardecismo, né? Lembra muito, e eu não conheço, pelo menos eu particularmente, não sei se o Bernardo conhece, mas algum terreiro que faça a prática da psicografia dentro da ritualística ali. Não. Dentro da ritualística a gente não faz o processo de psicografia. Na verdade, psicografia mesmo, existem duas médiums no nosso terreiro que está em desenvolvimento da psicografia, só que a gente ainda não faz esse trabalho lá dentro. Lá dentro é um trabalho normal de terreiro, passe, consulta. Nós temos, dentro desse mesmo terreiro, que a gente chama de instituto, tem o processo de xamanismo também, então centro de estudos universalistas. Então nós temos no nosso terreiro, nós temos também a parte do estudo do xamanismo. E aí nós temos essas duas vertentes, né, dentro da religião. E dentro da Umbanda, nós seguimos a doutrina da Umbanda, e dentro do xamanismo a gente segue uma coisa mais universalista. Então a gente tem essa coisa da psicografia, da pictografia e tudo mais. Só que lá, como eu sou o primeiro dos médiuns que teve a oportunidade de fazer esse trabalho dentro do terreiro, é uma coisa nova para eles também. Então a gente está começando ainda a desenvolver esse trabalho. Mas me diz uma coisa, Bruno.
Cara, antes desse trabalho com ayahuasca, você nunca tinha tido contato com espiritualidade, nada, 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 nada? Então, Você não via vulto, arrepio? sim, sim. É que assim, a gente acaba se levando, eu acredito que o ceticismo, ele seja uma energia muito densa, é uma energia que bloqueia totalmente a nossa mente. Mas sim, eu já escutei muitas coisas, já vi muitas coisas, antes mesmo, quando eu era ateu, só que acreditava que era coisa da minha cabeça. Eu nunca parei para pensar, é espiritualidade. E eu já fiz até desdobramento enquanto eu era ateu. E eu já me vi em lugares assim que eu costumava ir. E eu acreditava que aquilo tudo era só alguma coisa da minha cabeça, sabe? Eu nunca parei para pensar que aquilo era um vestígio da espiritualidade agindo na minha vida. Explica um pouquinho pra gente, Bruno, pro pessoal que tá em casa assistindo a gente, que tem muita gente que entende, claro, mas tem muita gente leiga, o que seria a psicopictografia? A psicopictografia ela é um trabalho mediúnico no qual a espiritualidade ela deixa uma mensagem para o consulente e essa mensagem é através de um desenho. Essa mensagem não é uma mensagem verbal, é uma mensagem sentimental, é uma mensagem que a gente sente. Às vezes entendendo alguns processos, às vezes lembrando de algumas coisas que são importantes para a nossa jornada. Então, cada trabalho ele tem um papel, assim, não é uma coisa engessada, sabe? Então, para cada pessoa, a psicografia ela segue um padrão. Mas é basicamente isso, é um trabalho mediúnico no qual a espiritualidade deixa uma mensagem para ela. Às vezes acontece do guia da pessoa se manifestar e pedir para que eu deixe uma mensagem verbal mesmo para a pessoa, escrita. Não é sempre que isso acontece em 50% dos casos. Mas quando acontece, eu sempre coloco atrás do desenho para a pessoa. 50% é uma margem boa, né? Mas os outros 50%, Bruno, é isso que eu queria perguntar. Acho que é uma curiosidade das pessoas também. A gente vê, por exemplo, que o atendimento mediúnico dentro de um terreiro de Umbanda, através da palavra de um preto velho, ou de um guia, ou num centro kardecista, né? É uma palavra que coopera, tem o seu dever social de contribuir para a evolução ali do consulente, né? Para a melhoria de vida do consulente, seja no direcionamento, seja numa limpeza ali, etc. Quando é só um desenho, o que é que isso contribui de fato, além de um adorno ali para casa, ou de alguma coisa que possa embelezar ali o ambiente? Então, o desenho ele é um portal energético muito forte. E não somente um portal energético de conexão do médium com o guia espiritual, ele também é um portal de medicina, porque ele traz conforto, ele traz amparo em alguns momentos. Inclusive, alguns clientes meus me relatam que conversam com o desenho, tem esse contato, sabe? É como se tivesse uma imagem do guia espiritual dela. Tá muito melhor, né? Porque o Roberto conversa com ele mesmo. Ele se olha no espelho e conversa com ele mesmo. Então... E eu me respondo às vezes. E ele se responde, ele se contradiz. Se contraria, inclusive. E quando eu me respondo uma coisa que não é do meu próprio interesse, eu me ignoro. Eu tenho essa prática, a minha prática mediúnica. Eu não sei se isso tem aí algum nome também estranho. Quem sabe, né? Já lança um novo... Mas o trabalho que eu faço comigo mesmo tem funcionado. Ou não? Não, funcionou não. Desculpa, é porque eu não podia deixar... Você deixou a bola aqui que eu não tinha que chutar pro Roberto, que eu não posso deixar aqui de cutucar o Roberto. Desculpa, Bruno. Imagina. E é basicamente isso, é um portal de conexão do médium com o guia. O desenho em si, ele carrega mensagens, às vezes muito explícitas e às vezes fica subentendido. E parte da missão do médium nesse trabalho é ir atrás dessas mensagens também. É justamente por isso o portal de conexão, porque o médium ele precisa ter esse trabalho de ir atrás das mensagens com guia que se manifestou através do desenho, para que eles possam ter esse vínculo. Às vezes acontece do médium olhar para o desenho e já identificar de cara quem é, só que às vezes acontece do médium não identificar, porque ele tenta racionalizar aquela imagem que ele está vendo. E às vezes a gente tem que entender que esse trabalho não é de racionalização, porque você olha, você pode não identificar a imagem, mas você reconhece a energia. E é justamente sobre isso o trabalho também. É essa Mas, Brunão, você não acha que é tipo meio abstrato? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Cartas de Chico Xavier, psicografia, né? Tô dando exemplo. As cartas, Chico Xavier entregava cartas que acalentavam milhares de pessoas, mães que tinham perdido seus filhos, né? Com assinaturas das pessoas que tinham feito suas viagens, né? Tinham desencarnado e tudo mais.
Então, ali era uma coisa prática. Ali ali tá ali a assinatura, tá ali a carta, tá ali a letra, parará. Então, transcendia a fé, vamos dizer assim. Transcendia a fé de muitas pessoas. A psicopictografia, ela Tá me muito bom. parece... Tem alguma coisa que possa abreviar? Desenho mediúnico. O desenho mediúnico. DM, pronto, tá ótimo. O DM. O desenho mediúnico me parece que precisa muito mais de fé do que propriamente... eu preciso ter muita fé para acreditar naquilo abstrato. Exatamente. Né? Ou não, ou você discorda. Então tem gente que assim, pô, eu sou totalmente ateu e eu vi aquele desenho, pô, tocou em mim. Ou não, você realmente acha Sim. Existe realmente, dos propósitos desse trabalho é justamente conectar com a fé da pessoa. Porque, por exemplo, a gente dá o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele trazia um trabalho diferente, ele trazia um trabalho de psicografia de pessoas, de entes queridos. Para esse tipo de trabalho, é muito importante que seja muito coerente para a pessoa saber exatamente de que se trata. Quando a gente trata de guias e mentores espirituais, muda um pouco essa questão, porque a missão desse trabalho em si é justamente aproximar o guia do médium. Pode ser, por exemplo, um médium que tenha uma afinidade muito grande com algum guia. Ele vai bater o olho naquela imagem e vai saber de cara de quem se trata. E às vezes acontece também do guia pedir um outro tipo de trabalho, que é um trabalho de resgate de energia, que é quando existe aquela energia e o médium aparece, né, no desenho para o médium, ele não reconhece, ele pensa, mas quem é essa pessoa? E aí com o tempo ele vai identificando e vai sabendo quem é, porque era uma energia que existia na vida dele, ele precisou fazer esse resgate para a vida dele. Então existe essa diferença da questão de psicografar uma imagem ou uma mensagem de um ente querido e de um guia espiritual. Deixa eu entender uma coisa, Bruno, para ficar mais claro. Então esse trabalho ele é feito para o médium e não para o consulente. Eu sou uma pessoa que não tenho religião, que estou ali buscando uma cura, eu chego lá e tal, e você faz esse desenho, ou é só para o corpo mediúnico do seu terreiro? Não. Esse trabalho ele é voltado para todos aqueles que sentem o chamado de conexão. Seja você um bandista, seja você kardecista, seja você, enfim, qual seja a sua religião. É um trabalho para quem sentia a necessidade de fazer essa aproximação com a sua espiritualidade. Para deixar claro, vamos dar um exemplo aqui que eu gosto das coisas práticas para poder clarear a mente de todo mundo que está assistindo. Para poder ser chato. Ele gosta de ser prático para poder ser chato. Não, é porque as pessoas perguntam, né? Fica aquela coisa meio em off, meio astral. Mas vamos botar no prático. O Roberto médio, ele está ouvindo as pessoas perguntando, entendeu? Eu estou ouvindo. Tá certo, tá bom. Bernardo pediu para você calar aqui hoje eu tô encrencando mais do que o comum com o Roberto. Essa saudade, já faz mais de 3 meses, 4 meses que eu não vejo o Roberto pessoalmente, só pro programa e muito pro telefone. Então, quanto mais a gente tem saudade, mais a gente fica, né? Mas deixa eu te perguntar. Bom, vamos lá. Eu sou um cara que não tem um trabalho mediúnico nenhum. Eu sou um cara que estou buscando ali, né, alguma forma de me conectar com a espiritualidade, alguma coisa que melhore a minha evolução espiritual. Eu chego lá e eu falo, não, eu queria fazer esse desenho mediúnico ali. Você atende um consulente? Sim. Pronto. Aí como é que funciona na prática? Eu chego lá, assim, tem um processo, você acende umas velas, você conversa com o consulente, o que é que sai nesse desenho geralmente, né? São coisas que relembram a infância, é só coisa que relembra a sua hierarquia ali, ou a sua egrégora espiritual, ou pode vir também um parente? Primeiramente, a pessoa ela vai sentir o chamado, ela vai sentir a necessidade de fazer esse trabalho. Como eu disse, pode ser qualquer religião, a pessoa não precisa ser um médium desenvolvido, ela não precisa conhecer os guias dela. Independente da gente conhecer ou não, os guias eles existem nas nossas vidas. Nossa espiritualidade ela existe na nossa vida. Então, quando ela sente aquela necessidade de fazer esse trabalho, o trabalho já começou a partir daí. Os guias já estão fazendo o nosso contato para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Quando a pessoa entra em contato comigo, eu explico, né, como é que funciona tal, e a gente faz o agendamento, e no dia do agendamento eu chamo ela através do WhatsApp. Normalmente, em tempos fora de pandemia, nós fazíamos lá no nosso terreiro, presencialmente, que a energia flui de uma forma mais bonita, mas infelizmente, devido às nossas condições atuais, a gente tem que fazer à distância. Então, à distância, eu chamo a pessoa no WhatsApp, faço uma chamada de vídeo com ela, igual eu estou fazendo com você, e eu anoto alguns dados que são importantes para esse trabalho, que é o nome completo e a data de nascimento dessa pessoa, para que eu possa puxar essa energia dela, possa me conectar.
E aí, nesse momento, eu peço para ela que ela conte alguma coisa para mim. Na verdade, não precisa ser nada específico. Eu preciso que ela deixe as palavras fluírem através dela, e aí, dessa forma, eu consigo sentir a energia dela. Então, ela pode contar uma receita de bolo, ela pode contar uma piada, ela pode contar o que ela quiser. Eu só preciso que ela fale qualquer coisa. E aí eu explico para ela como é que funciona o procedimento, como eu falei, que a psicografia é um trabalho mediúnico, faz uma mensagem da espiritualidade e tudo mais. E peço licença aos guias e mentores dela numa prece. E aí eu começo o trabalho. Nesse trabalho, podem aparecer diversas coisas. Não existe um padrão de aparecimento de imagem. Por exemplo, pode aparecer uma vida passada, pode aparecer um guia, pode aparecer um ente querido. Já aconteceu de aparecer alguns encarnados. Pode aparecer animal de poder, pode aparecer divindades. Então, assim, cara, eu acho tão interessante, mais interessante é o seguinte, Bruno, que a maioria dos médiuns que a gente tem conhecimento, que fazem a psicopictografia, olha aí que eu tô falando dessa psicopictografia. A maioria dos médiuns incorpora os espíritos, né, que fazem as suas pinturas lá e tudo mais, aquele negócio todo, né? Você não, você os sente, você os vê, você os retrata, né? Exatamente. Isso para mim é diferente, né? Então você pinta mentores, né? Para você, cara, para você é uma prova cabal, né? Assim, pô, eu tô vendo, tô sentindo e tudo mais. Mas eu que sou leigo vou fazer uma pintura contigo. Como é que eu tenho, assim, porra, o cara desenhou, como é que eu sei que aquilo ali é meu... É coração. Exatamente. Coração tem que vir da fé, porque não tem nada aqui. Assim, Né? a espiritualidade... Porque o cara que pinta, por exemplo, o cara pinta um Van Gogh. Ele tem uns traços do Van Gogh ali, né? Pra provar que aquele quadro é verdadeiro, tem a assinatura do Van Gogh. Então você faz um trabalho muito diferenciado. Então como é que funciona isso? Então, essa questão, a prova, ela é totalmente baseada na nossa fé mesmo. O trabalho que eu faço, ele não é um trabalho incorporado. Existem momentos em que meu mentor ele se manifesta e ele incorpora para fazer alguns atendimentos. Mas quando isso acontece, são por razões extremamente pontuais. Ou eu não estou muito bem no dia, ou ele acha que é importante trazer essa energia, ou quando acontece também, quando ele precisa me trazer uma nova técnica. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a minha página, eu tinha um trabalho que eu fazia só a lápis, a grafite, porque eu não conseguia entender cores, eu não conseguia enxergar cores quando eu fechava os meus olhos, eu só enxergava luzes. E aí ficava difícil para mim passar aquilo em cores, porque eu só enxergava vultos luminosos. E aí o meu mentor ele foi me auxiliando nessa questão, nesse processo. Hoje eu enxergo perfeitamente em cores, consigo distinguir o que é uma cor X, uma cor Y, eu consigo passar isso para o desenho. Mas ele só vem incorporado quando precisa realmente de algum processo novo nesse trabalho. No demais é totalmente intuitivo. Ou ele me fala o que eu preciso, ou eu vejo o guia. Isso acontece assim como um jogo de tarô, de oráculo padrão. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Você estava falando, Bruno, antes que não necessariamente você desenha alguma entidade, né? Você pode desenhar alguma coisa que faça sentido, ou você está aberto a desenhar alguma coisa que pode não fazer sentido nenhum para você, mas que faz sentido ali para aquela pessoa que está ali com você, não é isso? Isso, que você pede a pessoa para falar, existe um rito ali no começo, né? Para ela falar um pouco dela e você faz ali. Seria, então, o desenho mediúnico uma espécie de oráculo? Sim, ele tem uma certa característica de oráculo. Eu acredito que tudo que é intuído, que tudo que tem ajuda, né, da espiritualidade, que traga essa medicina de você descobrir, redescobrir, lembrar, ele é um oráculo de certa forma. Mas você ajuda na interpretação, você fala, olha, aqui eu senti isso, isso. Sim, não é só um desenho aleatório ali que você faz, entrega, faz. Aleatório que fala assim, você faz o desenho que é um desenho que você está ali recebendo e tal, mas você entrega para a pessoa e a pessoa um dia vai entender aquilo, ou vai entender na hora e tal. Não, existe um processo que você explica ali, o que você sentiu. Sim, né? sim. Você tem essa troca com o consulente ali. Existe, sim. Às vezes acontece do guia me pedir para que não passe nenhuma informação, realmente. Quando ele fala isso, eu falo, o guia me pediu isso, isso, isso. Mas quando o guia pede para você não passar a informação, já é uma informação, né? Já é uma informação. Foi até o que aconteceu em um desenho que eu fiz há uns 2 dias atrás, que o guia falou, eu não quero que passe nenhuma informação para ela, e eu não quero me identificar. E eu falei para ela, o seu guia pediu para não se identificar e não quer passar nenhuma informação. E essa moça ela começou a chorar e falou que para ela o silêncio
era a verdade do guia dela, porque era justamente o que ele fazia com ela. Então tu percebe que cada trabalho tem uma mecânica, tem uma forma de se desenvolver. E é justamente isso, é deixar que o guia conduza, né, o trabalho em si. Me diz uma coisa, Brunão. Brunão, aí tá vendo? A gente conversa Já tá com 20 minutos, já tô na intimidade. Nosso amigo aí, já tá tranquilo. Cara, as pinturas mediúnicas são muito populares, assim, a procura por obras, né, cara, psicográficas é muito alta, né? A gente vê aí nas redes sociais muitas pessoas não com a estrutura que você tem, da forma comprobatória, que eu vi tuas redes sociais, você coloca desenhos, você coloca, né, prova tua arte e tudo mais. Mas muita gente vende aquilo ali de uma forma que ninguém sabe de onde como é que faz, por conta, claro, da popularidade disso, né? Como as pinturas são de fácil comercialização, né? Existem centros, inclusive ateliês, especializados na produção comercial de obras psicopictografadas, né? Me diz uma coisa, cara, mas nós mandamos na espiritualidade, tipo, você vê meu guia se você quiser, quando você quiser. Tipo assim, se o guia não quiser se apresentar, se o teu guia não falou nada, teu guia tá neutro, teu guia tá de boa na lagoa, mas meu guia se escondeu atrás de mim, o cara, não tô afim, não quero me mostrar. Então acontece isso. Se acontece, por que acontece? E como é que é teu comportamento nesse caso? Como é que é o tratado? Agora você responde já. Responde agora não, porque a gente tá acabando o primeiro bloco, foi rapidão, né, Robertão? Então a gente volta já. A gente tá aqui com o Bruno Aguiar falando sobre psicopictografia ou desenho mediúnico. Muito bacana. Se você perdeu esse primeiro bloco, tá assistindo a gente na quinta-feira às 22 horas, não perde a reapresentação desse programa no domingo às 15h30. E se você tá assistindo domingo, 15h30, perdi, não tem mais jeito, que não tem mais reapresentação. Tem sim, vai lá no nosso canal do YouTube, que você vê esse papo como qualquer outro papo anterior aqui da Reconnect. Tem muito conteúdo, são mais de 60 programas, então você vai gostar muito. Fica aí, não sai daí que a gente volta já. De Marias, moda religiosa.